Peru, Bolívia, Colômbia, México. Todos esses países poupam 4 ou 5 pontos percentuais do PIB mais do que o Brasil. Aliás, sempre para mim foi esse um dos motivos que explica por que a taxa básica de juros aqui no Brasil é maior do que no Chile, no Peru, na Bolívia, na Colômbia, no México. Quer dizer, a lógica é isso, Samuel, só para eu entender, a relação entre poupança e taxa de juro é que, no fim das contas, se você tem dinheiro investido, se você tem dinheiro guardado, o banco vai te cobrar um juro menor. E isso vale, evidentemente, quando o Banco Central está fazendo a conta de qual vai ser o juro básico, ele vai te cobrar um juro menor porque ele tem a segurança de que você tem uma contrapartida para pagar aquilo, caso a relação é essa, né? A questão da contrapartida, a garantia de que você será capaz de pagar o que a economia é capaz de suportar empréstimos, no fim das contas, não é isso? Não, não é exatamente isso. É assim, você tem uma taxa de juros, que é aquela taxa básica de juros, que é a Selic, que o Banco Central paga, decide e paga. Depois, se você for fazer um empréstimo, ou eu, o juro que a gente vai pagar é a Selic mais um spread, uma margem. Que é o lucro do banco, né? A margem no Brasil é muito alta. Essas questões de segurança de repagamento estão associadas à margem. Agora, o Brasil, além dos bancos operarem com margens elevadas, a taxa básica é muito alta. Então, o que eu estou dizendo é o seguinte, como a gente consome muito, a gente vive uma situação permanente de excesso de demanda sobre oferta. A gente permanentemente vive uma situação em que a economia opera, principalmente quando nós temos governos petistas. Os governos petistas têm isso que eu chamei numa coluna minha, que é o jeito petista de governar, que eu entendo está associado à urgência que os partidos de esquerda sentem com a necessidade de atacar os problemas de desigualdade, de pobreza, de salários baixos. Então, a maneira que a gestão macroeconômica é conduzida nos governos petistas é o tempo todo obrigar a economia a operar além da sua capacidade, em particular consumindo muito. Isso gera pressão inflacionária permanente, principalmente de serviços. Por quê? Porque serviços eu não consigo importar. Mas além de gerar pressões inflacionárias permanentes, principalmente sobre serviços, produz uma trajetória de queda das exportações líquidas. Porque aí eu vou cada vez importar. Como tem excesso de demanda, a economia é obrigada a operar além das suas capacidades, uma parte desse problema eu resolvo importando mais. E, portanto, sempre que a gente tem governos petistas, as exportações líquidas elas vão piorando. E os salários também sobem mais rapidamente do que a produtividade do trabalho. É outro sinal de uma economia que está operando além dos seus meios. Tudo isso que eu falei aqui, inflação de serviços crescentes, salários acima da produtividade e exportações líquidas em queda, essas 3 estatísticas acontecem quando você tem governos petistas. E isso, para resolver esse problema, você tem que operar com juros mais altos, que é para tentar esfriar a economia e compensar esse jeito petista de governar que obriga a economia a operar plenamente além das suas potencialidades. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.